Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Espero ter acertado a introdução do Marcelo aqui. Estamos aqui nesse boteco para botecar um pouco sobre educação, um tema que eu adoro. E para fazer parte aqui da mesa, eu vou chamar o Robson. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Kombawa para quem está no Brasil, Konnichiwa se estiver vendo à tarde, isso ou em outro horário. Bom, vamos entrevistar hoje o nosso querido Fausto. Conheci pela internet, vi vários vídeos legais dele falando coisas que desafiam as crenças das pessoas, provocações muito interessantes. Eu acho que hoje a gente não vai ter algo menos interessante aqui do que provocações para estourar a tampa da cabeça das pessoas. Fazendo parte também da mesa, vamos chamar o André, o nosso psicólogo de plantão. Saudações, seres humanos. Hoje, interessante pra caramba o assunto, eu acho que necessário acima de tudo, mas eu estou muito interessado se é possível educação mágica EAD e supletivo, que é só o que eu consigo pagar. Boa. Tamo Sauscas. Então, galera, conheci não, né? Tive a oportunidade de apertar a mão do Fausto lá no Sofia, mas ainda não sabia quem era. Depois fui atrás do perfil dele, vi que devia ter aproveitado melhor o meu tempo. Na época não tinha ligado o fato ao feto, mas agora eu já sei quem é e estou aqui empolgado para. Vai ser uma noite espetacular mesmo, porque ele é muito assertivo, muito mestre das palavras e vai ser fenomenal. É uma honra. Paulo Jacobina. Salve, galera, tudo bem? Pois é, hoje é dia da gente saber metodologias de ensino e se elas se aplicam de fato à área magista, né? Para a gente saber que métodos o Fausto recomenda para a gente e se ele vai funcionar para todos nós ou só para alguns grupos dentro da magia do caos. Então, segundo o Paulo, nossa reunião aqui vai ser de pedagogia e didática. Johan. Boa noite, pessoal, 93. Hoje a gente vai aprender como funciona a educação de magistas, né? Se todo mundo pode aprender da mesma forma e como se daria isso aí. Valeu! E vou apresentar o nosso convidado, que também é professor, então ele está aqui dentro da cota de professores. Já apresentou aqui, já fez um vídeo, se você não conhece, volta lá no inicinho, ele está falando de magia do caos. Fausto Ramos, professor de matemática, um assunto que, pelo amor de Deus, se você fez matemática, você tem que ser muito cabeça. Porque é uma faculdade que começa uns 60 e termina uns 3. Mago do caos, escritor e dançarino. Fausto. Fala, pessoal. Boa noite. Primeiro de tudo, quero agradecer o convite para eu estar aqui de novo, agradecer a essa mesa que veio me receber e conversar junto comigo sobre o tema de magia e educação. Para quem está me conhecendo agora ou quem já me conhece de outros ares, eu gosto de apresentar um pouco sobre minha jornada, sobre a minha história, principalmente relacionado com o tema da educação. Eu tive a experiência de ser uma criança que era muito sensível, que por conta disso sofria bullying na escola desde o ensino fundamental. E então, um dos jeitos que eu tinha de fugir dos bullies era ir para dentro da biblioteca e começar a alugar e ler livros por conta própria e gostar muito dessa experiência de me interessar pelo conhecimento, de me interessar pela informação. Então, eu era uma criança que gostava muito de ler, me interessava pelo saber e pelo conhecimento, e percebia que o fato de eu tirar notas maiores do que aqueles que me praticavam bullying comigo, me dava uma coisa que era uma autoestima, uma segurança a respeito da minha personalidade. Então, aquilo foi se retroalimentando dentro de mim na minha jornada. Gostar de conhecimento, gostar de tirar notas boas, gostar de me interessar pelo saber. Até que num certo ponto da minha jornada, algumas coisas aconteceram. Uma delas foi o momento de fazer um vestibular, e eu tive que fazer vestibular para engenharia elétrica, porque era aquilo que parecia ser mais interessante para minha carreira a longo prazo. Eu já tinha um pai que era formado em engenharia elétrica, ele era um engenheiro elétrico,
E isso me empurrava na direção de seguir por esse caminho. Comecei a fazer engenharia elétrica na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. E lá também, nesse período ali de 2009, 2010, eu comecei a conhecer também o assunto da magia e da espiritualidade. Eu era um cara extremamente cético para esses temas, eu era ateu, cético, materialista, mas eu era tão cético e tão sincero no meu ceticismo que eu me abri para a possibilidade de experimentar uma coisa diferente, verificar se essas coisas realmente faziam sentido ou não. E aos poucos as experiências foram se mostrando para mim de uma forma que, mesmo sendo muito rigoroso com elas, eu não conseguia duvidar delas por inteiro. Então eu comecei minha jornada de estudante universitário, de pessoa que se interessava por magia, comecei a ficar um pouco desgostoso com o tema da engenharia elétrica de maneira específica, e aí uma coisa aconteceu que foi a chave que mudou minha vida inteira dali em diante. Em 2011, eu estava já um pouco desgastado com o meu curso de engenharia elétrica. Eu fui convidado para fazer parte de um grupo de pessoas dentro da universidade que davam aula para as pessoas da comunidade para tentarem prestar o vestibular. E me falando, putz, está faltando professor de matemática, você podia dar uma aula de matemática? Pô, acho que eu posso sim. Qual que é o tema que precisa dar aula? Ah, a gente precisa de alguém que comece a dar aula de matrizes. Eu, tá bom, vou dar aula de matrizes. Eu tenho até hoje o roteiro dessa aula na minha cabeça. Porque foi uma aula que me marcou no ponto de que eu descobri no momento da sala de aula uma coisa que eu desempenhava, que eu fazia, que eu tinha um gosto, um prazer tão grande em fazer aquilo. Eu me identificava tanto em estar na posição de professor em sala de aula, em conseguir encontrar uma maneira de fazer aquele tema que poderia ser chato, uma coisa que envolvesse os alunos. Os alunos se encantaram comigo, eu encantei com a sala de aula e com os alunos. E a partir dali eu saí daquela experiência pensando, puxa, talvez eu me encontrei aí. Talvez não era sendo engenheiro elétrico que eu iria me encontrar na vida, mas talvez como Desculpa professor interromper, você na tomou a sala de aula. cachaça, né? Fala. Você tomou a cachaça. A Uma cachaça da cachaça? sala de A aula. sala de aula, né? É, Nossa, quem velho. toma essa Pois é. cachaça e vai para a sala de aula e começa a dar aula, é difícil parar. É difícil parar mesmo. E aí, depois que eu comecei a dar aula, eu decidi que eu iria fazer no ano de 2012. Eu me preparei para fazer vestibular de novo, para poder começar o curso de matemática, licenciatura em matemática. Decidi que era isso que eu queria fazer para minha vida. Fiz licenciatura em matemática, dei aula em cursinhos, também cheguei por um certo período, me desafiar dando aulas como instrutor de inglês em escolas particulares de inglês, então tanto o ensino do idioma quanto o ensino da matemática, até que ao longo do meu caminhar na vida, eu decidi pegar todo o conhecimento que eu tinha explorado na minha vivência, tanto mágica, quanto acadêmica, quanto filosófica, quanto social, né? A experiência de conversar com outras pessoas de diferentes áreas, e montei o meu canalzinho no YouTube, chamado Causofia, em 2017. E a partir do momento que eu criei esse canal, as pessoas gostaram muito do meu trabalho, gostaram muito do meu conteúdo, gostaram muito de me ver falando sobre as coisas que eu falava, gostavam muito mais da parte que eu falava de magia do caos, porque eu gostava de falar de outros temas também. Então, beleza, vamos falar de magia do caos mais, de maneira mais focada. Até que as pessoas começaram a me pedir para dar cursos. Então, tá bom, né? Curso é o que tem agora, né? 2020, pandemia, pessoal em casa, vamos ocupar as pessoas com cursos de aulas gravadas online. Criei meus primeiros cursos, até que à medida do tempo foi surgindo outras demandas, como pessoas que queriam fazer atendimento, pessoas que queriam fazer mentoria particular comigo. E eu me vi de novo encontrando um jeito de desenvolver aquilo que começou a se moldar e que continua sendo modelado, né? Que é a minha pedagogia voltada para a área da magia. Eu consegui unir de maneira muito feliz, muito fundamental, duas áreas muito fortes da minha vida, que é a minha vivência com a magia e minha vivência enquanto professor, ser um professor mago e um mago professor. E eu acho que é um começo de abertura, de apresentação muito bacana para eu fazer, para a gente começar a bater papo sobre isso, sobre qual o momento que a gente se descobre alguém que está de fato preparado para instruir outras pessoas e qual o momento que a gente se identifica como praticantes de magia.
E como a gente consegue, nas pessoas que conseguem fazer isso, combinar essas duas coisas. Eu percebi que na sala de aula eu desenvolvi atributos muito importantes para minha vivência mágica. Assim como na magia eu desenvolvi atributos muito importantes para mim enquanto professor em sala de aula. E ao ponto de que em sala de aula eu percebi o quanto que a minha atenção funcionava de um jeito que era distinto de qualquer outro espaço, qualquer outro lugar. Quem tem experiência aqui de ser professor, de ser professora, de já ter dado aula, sabe do que eu tô falando. Quando você tá do lado de um aluno tirando dúvida dele, mas você tá escutando tudo que tá acontecendo na sala de aula. Ao ponto de que você tá junto com o aluno fazendo exercício, de repente você para e fala: Fulano, essa resposta você encontra na página 72. Cuidado que você está fazendo exercício errado. E você volta para fazer aquilo que você está fazendo. Porque a sua atenção é focada e dispersa ao mesmo tempo. O manejo com pessoas e o quanto que isso me ensinou e me instruiu da vivência dentro do círculo mágico, principalmente ministrando ritos com mais de uma pessoa junto comigo. Ser capaz de administrar as demandas de um grupo de pessoas muito diversificado, conseguir capturar a atenção de todas elas e colocar essa atenção voltada para a direção que você quer do ensino, da aprendizagem delas. Ou então, se entender e perceber, não como sendo o dono do conhecimento, mas como sendo aquele que abre a porta para as pessoas aprenderem. Assim como em Círculo Mágico, enquanto mago, eu não necessariamente sou o poder, mas eu sou o canal para a manifestação da magia. E todas as coisas que eu observei, entendi e vivenciei de relação entre professor e mago, entre sala de aula e vivência prática com a realidade mágica. E eu solto de novo o microfone para a galera. O que vocês me comentam de experiência com isso? Tá certo, então. Então vamos, já que você soltou o microfone para a galera, eu peguei, vamos ver se a gente consegue colocar algumas coisas. Você está falando dessas várias experiências, trazendo, compartilhando, fazendo uma série de coisas com as pessoas que participaram de você, experiências em círculos mágicos também. Mas, do ponto de vista, né, já que o tema escolhido é correlacionado à educação mágica, né? Em relação a isso, você tem alguma metodologia prática nesse sentido? Você tem alguma coisa? Ou você depende muito da pessoa com quem você está e você parte de um jeito diferente para cada pessoa? Né? Você tem algo que você apresenta no início, que é fundamental todo mundo ter, ou pelo menos que você acha que todo mundo precisa ter? Ou você vai no feeling mesmo? Conta um pouco mais para a gente, por favor. As duas formas combinam dentro do meu trabalho. Eu tenho tanto o contexto de pessoas que fazem mentoria particular e mentoria coletiva também comigo, onde eu primeiro crio um cenário educacional, né? Eu tenho aulas gravadas, eu tenho módulos diferentes, eu tenho diferentes trilhas que a pessoa pode seguir no próprio ritmo a respeito daquele aprendizado. Tem alguns espaços nos quais eu oriento as pessoas a começarem, principalmente nas aulas que eu falo a respeito da minha metodologia pedagógica, de forma mais específica, mas em grande medida eu gosto de trabalhar, principalmente num trabalho particular, em que eu parto do ponto em que aquela pessoa está na vivência dela, no conhecimento dela da realidade, para daí então puxar ela na direção que eu sinto que ela pode se desenvolver. Todo trabalho educacional, para mim, ele começa com um trabalho de avaliação muito rigorosa. Então, muitas vezes eu dependo de algum tempo de contato com uma pessoa para fazer uma avaliação junto com ela de aonde ela está agora, dentro da circunstância da vivência prática e do conhecimento dela, para identificar as potencialidades do que ela pode caminhar para frente, os conhecimentos que ela já tem e que eu posso fortalecer dentro dela e quais direções ela ainda não percorreu e seguiu que eu posso indicar para ela seguir à medida que ela mostra defasagem com aquele tema ou que aquilo se mostra mais iminente no exercício da vivência dela. No momento que alguém me fala assim, Fausto, não tô conseguindo ter nenhum jeito de entender o que está acontecendo a respeito de X, de Y, de assado. Falei, chegou a hora de você começar a estudar mais sobre oráculos. Está percebendo agora a sua defasagem na sua vivência prática? Então, esse aqui é uma parte que você ainda não desenvolveu. Agora eu vou te orientar mais especificamente para esse desenvolvimento. Porém, eu também tenho uma metodologia
mais específica para quando eu faço principalmente trabalho presencial com as pessoas de desenvolvimento. Em 2022, eu cheguei a ministrar um curso presencial aqui em São Paulo chamado Laboratório Mágico. E para eu poder ministrar esse curso presencial em magia, eu desenvolvi basicamente um sistema mágico didático para poder conseguir instruir essas pessoas. E eu fiz da minha aula, né, todo o roteiro das 16 encontros que a gente teve, um roteiro em que eu iria apresentar esse sistema para essas pessoas de maneira paulatina dentro dos módulos do nosso curso. E eu posso conversar um pouco mais com vocês hoje sobre qual é esse sistema que eu criei, que eu apelidei ele de Sistema dos 4 Verbos. Muito semelhante, né? Em nome, são os mesmos 4 verbos da magia do Eliphas Levi, com um outro símbolo que eu coloquei sobre esses verbos. Mas antes de eu falar mais sobre esse sistema, eu vou abrir de novo o microfone, que eu sei que tem mais gente querendo bater papo, comentar e conversar e colocar questões. Eu vou primeiro passar por alto aí sobre a educação ao longo do tempo. Na Grécia Antiga e em Roma, você tinha o pessoal que ia na casa, os mentores, seria uma mentoria, vamos dizer assim, trazendo para o mundo mágico. Então, você tinha um mestre, ele dava aula para aquela pessoa, às vezes um grupo de pessoas. Foi em Roma Antiga que esses mestres se juntaram e formaram os primeiros colégios, os primeiros grupos. Vem a Idade Média, nós temos aí a didática, a pedagogia medieval. Não vamos entrar em detalhes aí, mas bem religioso, né? E continuando assim, por que eu estou dando essa volta toda? Porque nas ordens mágicas você tem a linhagem, que é mais ou menos uma mentoria. Você tem os grupos, as lojas, onde você tem tipo graus, em teoria, falando assim por alto, e uma didática assim fechada ali em cada grau, onde você vai galgando e aprendendo, falando cada assunto para ir naquela direção daquele grupo mágico. Aí você tem aprendeu na faculdade uma didática nova e espero que você deve ter aprendido também essa didática antiga do ensino, aonde você tinha nas universidades religiosas os padres quer dizer, os estudantes, vamos dizer assim, estudando o currículo deles e estudando também por fora os grimórios. E você tinha ordens, você tinha linhagens, você tinha essas coisas todas. Como é que encaixa isso tudo aí com você hoje? Uau! Com a pedagogia de agora, com essas novas metodologias. Uau! Gostei da pergunta, gostei do tema. Uau! Vamos lá. Primeiro que eu vou falar um pouco agora do meu olhar do lado da magia do caos. O lado Fausto Mago do caos a respeito do estudo do conhecimento, né? Por que é legal falar sobre isso? Porque eu entendo que as pessoas têm esse olhar sobre magia do caos como sendo necessariamente bagunça. E eu tenho um olhar diferente. Para mim, caos significa complexidade. Significa entender a realidade na sua complexidade. Entender que a realidade é muito mais complexa do que a gente consegue resumir nos nossos modelos matemáticos, nos nossos modelos filosóficos e científicos. O real sempre excede aquilo que a gente consegue naquele momento colocar em palavras, em linhas específicas. Isso é caos ligado ao entendimento do conhecimento. Não é à toa que o nome do canal que eu tinha criado era Caos Sofia, que é o conhecimento que vem do caos, conhecimento que vem do olhar sobre essa complexidade. E eu preciso agora, eu acho que é bacana fazer a provocação, começar a fazer mais provocaçõezinhas, mais espetar mais as pessoas com as minhas palavras, como falaram que eu possivelmente faria, que é
Eu entendo que hoje em dia a gente tem um olhar sobre a magia do caos, onde as pessoas entendem o espaço da magia do caos como um lugar em que você vai lá para viver do seu jeito a magia e exclusivamente do seu jeito. É uma coisa meio produto personalizado, onde eu vivo aquilo que corresponde à minha identidade e busco afastar qualquer coisa que me causa repulsa, que me causa desconforto, que me causa uma estranheza ou um sentimento de que é alguma coisa que diminui o meu poder pessoal, minha potência pessoal na minha vivência. Eu tenho um olhar diferente sobre isso. Eu olho para a magia do caos como um sistema que busca me desafiar o tempo inteiro, até o ponto em que eu tenho que olhar e saber me relacionar com aquilo que é diferente do que eu estou acostumado, com aquilo que é diferente do que me agrada imediatamente. E isso se conecta com a pergunta por quê? É muito comum, dentro da própria seara do caos, as pessoas olharem com o nariz torto para os tipos de metodologia, tanto de ensino, né, medieval, quanto de ensino mágico mais tradicional, mais antigo, o que a gente chama de tradicional à luz da contemporaneidade, como sendo coisas que é um ensino muito hierárquico. É um jeito de se relacionar com o saber que depende muito de eu encontrar uma pessoa que conhece mais do que eu. Não, eu quero o my way, né? Eu quero o meu jeito personalizado pessoal. Eu quero poder pegar os livros, ler por conta própria, digerir, não depender de nenhum grupo, não depender de nenhuma coletividade, não depender de nenhum mentor, não depender de nenhuma pessoa que tem mais saber e mais conhecimento do que eu sobre aquele assunto para poder me relacionar. Ainda que o nosso olhar a respeito da vivência educacional e pedagógica hoje seja diferente de outros momentos, isso para mim não rompe com os paradigmas anteriores. É entender e perceber que existem coisas para a gente colher de saber e de conhecimento, mesmo ingressando no espaço no qual a gente discordaria em princípio com a estrutura da existência daquele espaço. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com entrar numa ordem mágica e lidar com a ideia de que tem pessoas que estão em graus diferentes do que elas estão, ou que elas vão entrar numa ordem mágica e vai ter uma estrutura hierárquica para poder ser vivenciada dentro daquele espaço. E aí elas olham para tudo isso, para essas ordens mágicas, e falam: isso é tudo coisa de europeu, colonizador, que veio para as Américas e veio aqui impor esse seu modelo educacional de conhecimento. E a pessoa busca um terreiro de matriz afro, mais raiz, mais tradicional, ela encontra naquela perspectiva daquele espaço o mesmo princípio de hierarquia e de respeito aos mais velhos. E aí? Para onde que você corre? Para onde que você foge de lidar com a ideia de que é importante aprender com diferentes períodos de tempo os diferentes modelos e paradigmas, tanto de aprendizagem, quanto de conhecimento, quanto de estudo, que todos eles têm o seu grau de validade, que a gente consegue olhar para eles e adaptar eles para o nosso contexto, ou descartar, depois de conhecer muito bem, aquilo que não é utilizável para nós. Então, eu acho que a pergunta foi muito forte, muito robusta, muito ampla, e eu tentei trazê-la para um lado que eu acho que alfinetou nos pontos mais apropriados para a conversa. Show? Então, vem o próximo na fila. Vamos lá. Fausto, se você me permitir, eu queria voltar um pouquinho para a sua história pessoal, porque eu fiquei curioso com um ponto. Eu entendi a transformação do possível engenheiro elétrico num professor, mas deixei escapar como é que foi a mudança do ateu materialista para o mago. Qual que foi essa ponto dessa virada? Putz, boa pergunta. Essa virada, cara, foi o seguinte, primeiro, né, na minha infância, eu fui empurrado para poder ir em igreja católica, e parte empurrado, parte por boa vontade, por curioso que isso pareça. Quando eu tinha 8, 9 anos de idade, eu olhava para as pessoas ao meu redor e pensava, putz, eu queria ter alguém que eu me inspirasse, usasse de modelo para poder crescer e ser uma pessoa foda. E aí, eu, de repente, olhei para essa história ainda, esse tal de Jesus, um cara que morreu há 2000 anos atrás, e as pessoas falam em nome dele ao redor do mundo até hoje. Quase mais de 1 bilhão de pessoas cultuam o nome e a imagem desse cara. Esse cara deve ter sido muito foda, muito genial. Então, eu pedi
Eu soube que existia uma tal de catequese, eu pedi para ir para catequese quando eu tinha 9 anos, 9, 10 anos mais ou menos. Fiz a catequese, fui totalmente frustrado, porque a única coisa que eu aprendi a respeito da igreja e da religiosidade era como perdoar, e a partir daquilo fiquei frustrado com a religiosidade e me declarei ateu. Ateu, cético, materialista, não acredito em além, não acredito em espírito, não acredito em Deus, não acredito em deuses, não acredito em nada. Eu acredito na ciência, vou estudar aqui a teoria da origem das coisas, vou ler livro do Stephen Hawking de divulgação científica. Fui me afundando nessa forma de percepção, me aprofundando nessa forma de percepção da realidade. Até o ponto que eu também nunca deixei de ter um certo interesse por assuntos de paranormalidade. Porque mesmo com 12, 14 anos eu olhava para esse assunto, para esse tema, eu assistia fake documentários na televisão e pensava, nossa, talvez tenha alguma ciência por trás dessas coisas que as pessoas chamam de sobrenatural e paranormal. Então, eu me fazia um pouco aberto a esse tema, mesmo que eu tentava calcar ele de uma forma científica e materialista. Em 2009 para 2010, mais ou menos, eu fazia parte de uma comunidade de Orkut, inspirada nos quadrinhos Os Invisíveis, do Grant Morrison. E lá, algumas pessoas entraram conversando a respeito de temas místicos e espiritualistas, totalmente conectados à obra, né? E um grupo desses me falou, Fausto, olha, nós somos espiritualistas, acreditamos no espiritual, no astral e tudo mais, veja, a gente viu que você é um cara inteligente, você não quer conhecer um pouco mais do nosso grupo, experimentar com as técnicas que a gente faz? Eu falei, tá bom. Eu me aceitei ir lá experimentar. Entrei no grupo, comecei a fazer as técnicas que eles experimentavam para eu fazer, áudios de meditação guiada, comecei a ter algumas experiências estranhas, comecei a despertar uma sensibilidade energética que eu não fazia ideia que existia, e eu falei, cara, peraí, tem um troço acontecendo aqui que eu não esperava que pudesse acontecer, tem que experimentar e entender isso melhor. E o que foi acontecendo comigo nesse sentido de ateu e cético para só ateu e acredito em algumas coisas que podem acontecer magisticamente, foi que eu comecei a fazer experimentos dentro daquele espaço, daquele grupo. Então era um grupo de MSN, da época da MSN ainda, e num determinado momento eu pegava o momento que as pessoas estavam em coletivo conversando no grupo, focava minha mente em um deles que estava conversando, falando lá de qualquer assunto e falava, já sei, me ensinaram a fazer uma Psyball, né? Beleza. Vou fazer uma Psyball com uma energia quente da cor laranja e vou jogar no chakra do plexo solar desse fulano, sem avisar nada para ele. Me concentrava, fazia a técnica que eles me ensinavam, jogava energia pro cara, do nada o cara me chamava no privado do MSN e falava, ô Fausto, vem cá, você mandou uma energia quente de cor laranja pro meu plexo solar agora há pouco? Eu falei, como você descobriu isso? E ele, ué, porque eu senti. Cara, eu não fiz nada que sugerisse, indicasse que eu estava fazendo essa coisa muito estrita e específica. Como você adivinhou? Eu falei assim, porque eu senti a energia e fui atrás do rastro energético e vi que era você que estava me enviando. Se eu continuasse duvidando das experiências que eu estava tendo depois desse tipo de experimento e que eu fui aos poucos repetindo eles mais e mais na minha jornada, eu acho que eu teria que ser muito louco. Sabe? Quando certas questões dentro da própria experiência te estapeiam na cara. Eu não posso dizer que com isso eu provei que magia existe, muito menos dizer que com isso eu provei qual é a explicação definitiva e certa sobre esses fenômenos. O que eu fui entender mais tarde era o quanto que, a partir do próprio estudo mais dentro da filosofia mesmo, né? Estudando epistemologia, teoria do conhecimento, eu fui entendendo que existem 80 trilhões de maneiras de explicar um mesmo fenômeno. Isso significa que eu posso não estar certo sobre a explicação que eu dou sobre aquilo que eu vivia, mas que alguma coisa real eu estava vivendo. E isso me permitiu, mesmo no momento que eu tive uma fase que voltei a um ceticismo muito forte, justamente porque eu estava explorando assuntos ligados à antropologia, psicologia, que me faziam pensar, putz, então a religiosidade é tudo invenção da mente humana. Algumas coisas me ancoravam e falavam, calma, eu posso duvidar de muita coisa, mas daquelas experiências específicas para mim ainda é difícil duvidar. Isso foi o que me fez retornar com mais força, com mais veemência e mais impacto e mais profundidade na minha vivência mágica. E aí? Fausto,
Eu fui professor de inglês também em uma escola durante um bom tempo e, obviamente, na escola onde eu trabalhava tinham diferenças entre as turmas, né? De acordo com a progressão já de ensino de cada um. Hoje eu Hum. trabalho com mentorias também e a mentoria mais antiga que nós temos é a mentoria de magia noquiana. E lá nós lidamos com um problema bem clássico que eu acho que você deve enfrentar também. Como a mentoria já tem um grupo, né, uma grande quantidade de pessoas que já está seguindo ali o padrão, já tem um ano, né? Então o pessoal já está bem avançado. E aí nós aceitamos alunos mais novos e até completamente crus em magia. Então eu queria saber de você como é que você consegue lidar com essa diferença gigantesca de uma mentoria que é feita em grupo, tratando do ensino de pessoas que já estão lá há bastante tempo, junto com pessoas que estão iniciando, tipo, tirando as fraldas ali, né, daquele momento. Como é que você lida com essa diferença? Boa. Eu penso o seguinte, no tipo de metodologia que eu gosto de usar, principalmente para grupos de estudo, é um modo em que, em qualquer ponto que a pessoa está da jornada, ela tem a possibilidade de entrar e participar daquele espaço. Ficou confuso com qualquer coisa, ela pode perguntar e a gente vai buscar, no maior esforço possível, esclarecer para ela aquilo que ela está com dúvida. E até mesmo eu gosto de colocar pessoas que são mais avançadas naquele conhecimento para esclarecer alguma coisa para outras pessoas mais jovens, mais novas. Mas o que eu comento é o seguinte, é legal, é interessante, pelo menos na minha perspectiva pedagógica didática, você ter alguma coisa que você dá como um insumo mínimo para a pessoa, para poder entrar naquele espaço de jornada de conhecimento. É legal ter algum módulo preparado que é um módulo mínimo, do tipo assim, para a pessoa pelo menos se situar com o significado dos nomes que você está utilizando, aquele léxico que você tem que é essencial para a pessoa se situar numa discussão. Mas tem outras coisas que eu acho que são importantes de desenvolver num grupo que tem níveis diferentes, que é até mesmo a maturidade a respeito do momento da educação, do momento do estudo e do conhecimento. Vou ter que dar alguns passos atrás para explicar isso. Primeiro, na nossa jornada de pessoas brasileiras que atenderam à escola no ensino fundamental e no ensino médio, a experiência da gigantesca maioria de nós é de extremo trauma educacional. A gente possivelmente, muitos de nós passamos pela experiência de estar numa sala de aula em que era cobrado de nós sempre dar a resposta certa. E que dar a resposta errada era motivo de vergonha. A gente engessou um pensamento sobre existirem respostas de maneira fixa como certas ou erradas a respeito de um determinado assunto, de um determinado tema. A gente meio que tem uma educação que é muito mais voltada para um treinamento do que necessariamente para uma habilitação para o conhecimento. Tem um físico vencedor de prêmio Nobel, se não me engano, o Richard Feynman, que ele já chegou a fazer várias visitas, ele é estadunidense, ele veio fazer várias visitas aqui no Brasil em torno da década de 50 e 60. E ele veio aqui a título de ser convidado para dar aulas de física para alunos de física universitários brasileiros na Universidade do Rio de Janeiro. E o que ele percebeu é que o estudante brasileiro daquela época ele era muito focado em fazer questões para responder questões de prova. E aí o Feynman ele tentava fazer as pessoas aprenderem a se envolver com aquele conhecimento de uma forma que mesmo que ele desse um problema muito diferente daquilo que a pessoa estava acostumada na lista de exercícios, ela ainda assim conseguiria responder aquilo. Então, algumas vezes, ele trabalhava em sala de aula, o assunto, o conhecimento, fazia um exercício em sala de aula e depois passava uma lista de exercícios e vinha um grupo de alunos reclamar com o professor, com o Feynman, o cara do vencedor de prêmio Nobel de Física, fala assim, pô, cara, tem um problema com essa lista de exercícios. O modelo que você está utilizando, que a gente precisa resolver na lista de exercícios, não é o mesmo modelo que você passou em sala de aula. E o cara falou, eu sei! Ué, mas eu só sei resolver questão de lista de livro de exercício depois que o professor já ensinou como resolver um exercício modelo parecido com aquele. E o cara olhava e falava, então você não está aprendendo de verdade. Até você conseguir pegar aquele conhecimento e colocar ele em prática numa situação real, você não está realmente absorvendo o conhecimento. Você só está aprendendo a resolver questão de prova. E isso não necessariamente te leva a um estágio profundo de relação com o conhecimento, de consolidação de conhecimento. E por que olhar para isso e entender esses traumas da nossa educação brasileira é importante
para dentro do contexto de sala de aula múltipla, inclusive dentro da pedagogia e didática mágica, porque é muito comum eu encontrar alunos que vêm para fazer trabalhos comigo e eles estão traumatizados com isso. Eles têm vergonha de fazer pergunta. As pessoas, elas chegam, elas pedem desculpa por estar perguntando alguma coisa, porque, eu não quero te ofender com o que eu vou... Cara, você não está me ofendendo, você está fazendo aquilo que é necessário para poder você se envolver e se engajar com esse conhecimento para poder se apropriar dele. Tem muitos momentos em que eu até mesmo espero os meus alunos fazerem uma pergunta sobre um assunto, mesmo de um conhecimento que eu já poderia entregar para eles, porque eu estou deixando o tempo necessário correr para que eles queiram muito ter acesso àquele saber. Porque quando eles perguntam, é porque eles já tentaram responder por conta própria, é porque eles já tentaram acessar aquela informação por conta própria. Então, no momento que eles formulam uma pergunta específica sobre aquele assunto, é o momento que eu consigo trabalhar junto com eles para chegar num desenvolvimento mais profundo. E isso é possível de ser vivenciado em um grupo multinivelar. Pessoas estão em níveis diferentes, todos eles se propõem naquele lugar a ser um espaço de troca, de colaboração de conhecimento. Então, eu vejo isso dessa forma. Primeiro, a consciência dos alunos precisa mudar para eles conseguirem conviver no espaço onde tem pessoas que sabem mais do que eles, e isso não é motivo de vergonha. Sim, cara, é muito frequente as pessoas te procurarem no privado e pedirem desculpa por estar te incomodando para fazer uma pergunta. E eu sempre falo, desculpa por quê? Cara, eu adoro, eu fico apaixonado. A pessoa chega e me procura ali, entrou agora, tipo, já me procura, faz uma pergunta, fala, cara, não precisa pedir desculpa, só faça a pergunta aí que eu vou ter o maior prazer em responder. É isso mesmo. Show. Concordo contigo. Tem que perder medo. Mas e aí, galera? Bring it on. Rafaela, Eu acho que sou eu mesmo. Voltando um pouco a respeito da questão dos povos, civilizações, da dispersão, como o Rodrigo também citou a respeito de vários períodos históricos, né? A gente sabe que a humanidade ela surgiu num lugar específico, que basicamente houveram várias incursões pelo mundo e elas passaram por determinados locais e deixaram suas impressões. E foram para outros e acrescentaram. Bem, a última citada seria a grande diáspora que aconteceu com os escravos vindos para a América. O que acontece é que eu não vejo, assim, eu entendo que existem diversos níveis, diversos tipos de prática. Mas a questão é que cada tribo teve que se adaptar às ervas que eles não tinham, tiveram que entrar em contato com os índios para aprender quais eram as ervas que serviam medicinalmente para determinadas coisas. Então, uma coisa nova surgiu. Nós não estamos falando de afro, tipo, aqui é afro-americano, aqui é outra coisa, sabe? E, assim, é muito importante a gente entender como é que funcionou esse movimento, porque eu acho que calha muito em relação à magia do caos. Porque a fonte é uma. Assim, a fonte de onde o ser humano veio é um local só. O que a gente tem são derivações de uma mesma coisa que a gente vai observando. Mas era isso. Obrigada. Exponho. E um comentário breve também sobre o que você comentou. Esse entendimento, esse reconhecimento de que é uma coisa que não é afro simplesmente, mas né, afro-americana, também naquilo que a gente chama hoje de, convenciona chamar de cultos afro aqui no Brasil, também tem influência indígena e também tem influência de vários outros lugares diferentes. É esse caldeirão cultural religioso que a gente vive aqui no Brasil. Isso nos leva à percepção e ao entendimento de que aquilo que a gente chama de vivência mágica, aquilo que a gente chama de conhecimento mágico, não necessariamente precisa ser dependente de um olhar tradicionalista, de um olhar que faz um culto ao que é arcaico, ao que é antigo. É alguma coisa que eu gosto de comentar algumas vezes.
vivência e culto à ancestralidade não é vivência e culto daquilo que é arcaico, simplesmente. Mas é, em alguma medida, perceber que essa ancestralidade está viva e presente no nosso próprio corpo, na nossa própria genética, na nossa própria biologia. Meus ancestrais e aquilo que é de conhecimento ancestral está vivo dentro de mim, neste momento presente. E eu preciso aprender a despertar esse saber, esse conhecimento, essa potência de vivência dentro de mim, que emerge e surge e ressurge continuamente. Todo o conhecimento que a gente tem teórico de livros de ocultismo, de magia, tabelas enoquianas, tabelas cabalísticas, tabelas astrológicas, se tudo isso subitamente evaporasse do mundo, a magia não sumiria. O conhecimento ressurgiria, porque ele faz parte do nosso devir humano. Enquanto ser vivo, enquanto ser humano, a gente vai desenvolver diversas novas formas de experimentar e de viver a prática religiosa e de viver a prática mágica. Ela surge em qualquer esquina, em qualquer lugar, se a gente der atenção e fomento necessário para ela. Então, de fato, veio, né, diáspora africana para cá, se transformou em outra coisa que continua sendo válida. A gente não precisa ficar sempre buscando a origem da origem da origem para poder reconhecer aquilo que existe de tradicional e verdadeiro e original no que é presente. A vivência do tradicional não é culto às cinzas, é o cultivo da fogueira. É manter a fogueira da tradição viva, ao invés de ficar cultivando o que é do passado. Então, fica aí mais um chablau para vocês e tragam mais coisas para eu conversar e comentar a respeito. Desculpa, eu achei bastante interessante citar essa questão foi pela comparação com a magia do caos, porque afinal de contas pegaram uma tradição inteira, chegaram num local novo e falou, putz, vamos ter que adaptar. Sim, Caos. concordo. Concordo. Mas falem comigo, André. E aí, Fausto, beleza, cara? Muito estranho falar e aí, a gente tá conversando agora. Cara, você trouxe toda uma história de todo o processo do seu método, de como que ele atua, de como que você vai escalonando ele para abarcar todas as dificuldades. E você trouxe alguns pontos que me chamaram bastante atenção, né? Vocês falaram de culpa, vocês falaram de traumas, né? Eu penso que assim, quando a gente observa as pessoas que buscam a prática da magia hoje em dia, ou que buscam entrar em contato com isso de diversas formas, para quem está na internet, para quem pratica e está na internet, você deve receber pergunta desde o mais simples, do mais básico, até o cara que já conversa com você olho no olho ali. Então, assim, a gente consegue observar que existem pessoas de vários níveis de formação acadêmica, de diversas culturas, de diversos traumas, de diversos processos emocionais, o que eu acredito que é uma das partes mais difíceis de trabalhar hoje em dia, quando você trabalha com um coletivo, com um grupo, porque às vezes uma palavra mal encaixada, né, a gente é responsável pelo que fala, não pelo que o outro ouve. Então, assim, uma palavra mal encaixada você pode trazer um problema muito grande. Como que foi para você mapear as dificuldades nesse processo de formação da sua metodologia? Quais foram as principais dificuldades, os principais obstáculos que você viu que se destacaram? E como que você balizou isso? Como que você moldou o seu método, ou como é que ele continua evoluindo, né? Que eu acho que, né, magia é viva. Como que ele continua evoluindo para suprir a necessidade de um grupo tão grande como você descreve? Porque, assim, quando a gente trabalha, por exemplo, em terapia grupal com 5 pessoas, a gente já pega umas buchas violentas, cara. Né? Você trabalhar cuidando de um grupo que nem o Robson faz, com 500 e 1.000 pessoas, né? Eu não vejo isso de uma maneira, eu vejo isso, na verdade, de uma maneira muito desafiadora. Como que você consegue fazer essa baliza que para mim é difícil de observar, cara? Entendi. Deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. Como eu passei pelos desafios de começar
a adotar um modelo de instrução a respeito da vivência mágica que pudesse tocar cada pessoa na sua especificidade, né, na sua individualidade, sem deixar de lado uma instrução que atenda a todas aquelas pessoas daquele grupo, mais ou menos nessa linha. Como que você identifica, como que você consegue identificar a dificuldade da demanda social, vou colocar assim de uma forma mais generalista, pegando desde o mais básico até o mais complexo, e como que você faz para criar um método para nivelar isso, tanto de forma emocional, acadêmica, intelectual e principalmente mágica, que é a sua proposta? Entendi. Eu vou explicar um pouco melhor de como é o meu método hoje e eu vou passar um pouco por os tipos de desafios que eu percebo que são específicos de dentro da instrução mágica. Eu acho que vou inverter a ordem, falar sobre esses desafios primeiro. Primeiro, eu percebo o seguinte: é difícil a gente conseguir fazer uma instrução de magia de maneira bem efetiva, sem, em algum grau, adotar no momento da instrução, né, da persona professor, algo da nossa persona mago. Por que eu falo isso? Eu vou falar de um episódio específico, de um caso onde eu ajudei uma pessoa de forma mais privada, mais particular e com sensibilidade para com a situação que ela estava. Era uma aluna minha que tinha se mudado do Sul para cá, para São Paulo, onde eu estou agora, e estava passando por algumas dificuldades. E ela pediu simplesmente, né, muito tempo que ela me reconhecia como um mestre para ela, cara, posso encontrar contigo para conseguir ter algumas orientações contigo? Eu, tá bom, pode vir aqui em casa então. Recebi ela na minha casa e fui conversando com ela. Em alguma medida, ela me trouxe questões, me trouxe perguntas, me trouxe problemas a respeito dos quais eu sabia que não existia uma resposta simples, não existia uma resposta tão fácil, tão direta, ao ponto. Ou que, para eu poder desenvolver uma resposta mais direta, talvez eu teria que tocar em pontos muito sensíveis dentro dela, que não seria a abordagem mais segura para eu poder fazer com ela naquele momento. Então a abordagem que eu tive que fazer foi trazer o meu modo mago de ser no desenvolvimento da conversa. Eu tive que encarnar, né, vamos dizer assim, o que o pessoal gosta de chamar hoje desse tipo de coisa de arquétipo, né? Arquétipo narrativo do mestre sábio conselheiro, que é muito comum nas histórias, por exemplo, a Oráculo do filme Matrix, que o Neo ia lá se encontrar com o Oráculo, e ele vinha com ela cheio de angústias, putz, eu sou ou não sou escolhido, o que eu faço, quem eu sou? E a Oráculo não dava respostas tão diretas para ele. Ela dava as respostas que eram necessárias para afetar o Neo naquele momento específico da jornada dele e fazer ele se conduzir para o momento seguinte da jornada. Então o que eu tive que fazer foi aceitar que naquele momento eu seria conduzido na mesma medida em que eu conduzia aquele processo de instrução e de aconselhamento para ela. Eu tive que permitir que minha porção inconsciente se fizesse mais potente, mais presente, me fazendo falar coisas que nem mesmo eu entendia o objetivo final do que eu tinha para dizer com aquilo, mas que eu estava de alguma forma imprimindo os símbolos inconscientes que eram necessários para comunicar com o inconsciente dela. E isso faz parte, muitas vezes, da ação da instrução mágica. Você se comportar de uma forma que você não é como qualquer professor numa sala de aula, não dizendo isso de maneira tão ampla sobre a sala de aula. Eu sei que a nossa vivência de professor é muito mais complexa do que isso, mas a expectativa que as pessoas têm do que é um professor é a imagem do que elas têm do que é um especialista. O que eu chamo de especialista, entre aspas? É a figura muito comum hoje no meio virtual da internet, que é a pessoa que tem resposta pronta para tudo. Você chega nele para perguntar: eu quero comprar um computador para poder ser um computador para fazer streaming e eu tenho tantos R$1.000. O que você me recomenda fazer? E o especialista sabe a resposta de pronto. Você vai comprar um computador X e SATA com uma placa de vídeo de tal jeito, com a memória RAM, isso, aquilo outro. A resposta está pronta aqui, ó, cozinhada na minha mão e entregue para você. E as pessoas têm muitas vezes a expectativa de que alguém que tenha conhecimento profundo sobre um assunto se comporte enquanto autoridade nessa figura do especialista, que já sabe responder de pronto qualquer coisa. Aqui já está entregue, ó, uma simpatia para você poder resolver os seus problemas de vida. Ó, aqui, ó, um ritual que vai fazer o seu amor voltar para sua vida. Enquanto que, para mim, a vivência profunda com a magia é um contato contínuo com o mistério que é a existência e a realidade.
E se eu me coloco nessa posição de contato com esse mistério, eu me permito com que a minha fala se torne uma fala simbólica, que a minha escuta seja uma escuta muito mais profunda, que a minha intermediação no diálogo seja uma coisa que nem mesmo aquela pessoa entenda de pronto tudo que eu estou dizendo, mas ela vai viver os efeitos daquilo que eu estou falando na minha instrução a longo prazo. Não é à toa que depois de encontrar comigo na minha casa, agradecer pelo encontro, ao longo da semana, essa minha aluna foi falando, Fausto, aconteceu tal coisa no meu trabalho, tal coisa que estava empacada começou a caminhar na minha vida, tal coisa que eu estava tendo problema, de repente descobri que não era mais um problema, porque ela foi afetada pelos símbolos que eu trouxe para ela dentro da comunicação. Eu preciso saber me colocar nessa posição, no momento, inclusive, da instrução. Um momento, muitas vezes, necessário de frustrar uma pessoa que está esperando uma resposta muito específica, mas eu quero conseguir instruir ela para ela poder encontrar aquela resposta por conta própria. E no momento que você consegue cultivar essa cultura de maneira individual nos seus alunos, conseguir conciliar isso num contexto coletivo fica mais fácil. É difícil pegar uma pessoa totalmente crua para o que é o assunto que a gente está falando, ou para o que é os assuntos sobre os quais eu falo no Magia do Caos, e simplesmente falar, entra aí numa live, numa aula minha, e a pessoa vai ficar perdida se eu não te der tido a possibilidade de dar um contexto básico para ela. Até mesmo de como funciona a minha metodologia sobre como é instruir magia. Que eu vejo necessidade de... É um espaço, é um lugar em que você tem que combinar um jeito, às vezes, meio rigoroso de falar em termos, de falar em definições, de fazer uma árvore de assuntos sobre os quais você está falando, ao mesmo tempo que você tem que se permitir uma fala mais poética, mais livre, mais inspirada. É o que eu brinco de chamar de... É os momentos que eu tiro as palavras para dançar. Hoje vocês já me viram performando essa metodologia. Tem momentos que eu estou dando uma resposta, que eu falo em critérios ali mais técnicos, mais específicos. Tem horas que eu me permito uma fala poética, o encontro com o mistério. E é esse balanço, é esse equilíbrio, é essa pendulação que nos permite guiar o outro, ao mesmo tempo que a gente é guiado dentro do próprio processo. A gente percebe a intuição do que é necessário entregar para aquela pessoa, não porque eu tenho um conhecimento super específico, acadêmico, justificado metodologicamente tudo, mas o meu método é por meio da vivência mágica, é o método dentro da loucura. Você acha que isso pode soar meio abstrato em alguns momentos e que dificulta, como você disse, às vezes eu não tenho nem esse conhecimento, sou abstrato tanto para o aluno quanto para você, e os dois ficam olhando um para a cara do outro e agora, o que a gente faz com isso? Isso acontece, e eu acho que é um momento importante de acontecer. É ter a maturidade para saber lidar com esses momentos, inclusive. E, para mim, a importância disso é no sentido de que quando a gente se conscientiza que nem todas as respostas vêm prontas, nem mesmo para mim, que estou tentando passar aquela instrução para aquela pessoa, mas que algumas vezes tem mentorados meus que fazem perguntas muito exigentes, muito profundas, coisas que nem eu tinha parado para pensar sobre a minha própria vivência mágica. É uma coisa no nível do tipo assim... Fausto, como é que faz para respirar? Putz, nunca tive que explicar isso para ninguém. Às vezes, algumas coisas que a gente vive na prática mágica é meio parecido com isso. Putz, como é que você consegue entrar em determinado estado para fazer tal prática? Cara, eu só fazia. Eu nunca nem tinha parado para pensar como é que eu faço aquilo. Aí eles me obrigam a pensar sobre aquilo. Então acaba sendo muito um processo de elaboração do entendimento que a gente tem de nós mesmos, da nossa vivência, no ato de trabalhar e de ensinar. Conhecimentos são constituídos e vivenciados e reconhecidos e passados adiante no próprio ato do encontro para a instrução. Show! Fechou, então. Bem, vou romper a fila aqui. O Robson me autorizou a entrar na frente dele, né, porque aproveitando o gancho da pergunta do André, né, sobre essas questões emocionais, sociais, daqueles que estão na sua condição de aluno, né? Essa foi a essência da pergunta dele, como você lida com isso, vendo essa diferenciação, né? Mas eu fiquei curioso em relação a uma coisa, né? Porque você comentou, estamos vendo você performando, né? Então, quando você está lidando com ele, você está performando com seus alunos, você está performando. Você mesmo disse que você assume o arquétipo de determinadas coisas.
né? Não, é uma coisa que parte de você para você criar algo nesse seu aluno. Mas eu queria saber de você como ser humano. Porque, por exemplo, eu vejo, eu Uhum. dentro tanto do Pedra de Afiar, quanto da FRA, quanto de outros lugares que eu faço parte, né, a gente tem uma rede de apoio, a gente trabalha uma série de coisas, porque, por exemplo, eu sou instrutor no Pedra de Afiar, a gente tem uma didática, a gente tem uma série de coisas, mas da mesma forma que eu sou instrutor, eu também sou instruído dentro de um grupo de apoio, nesse sentido, né? Porque a gente busca criar dentro do Pedra de Afiar uma ideia de um ambiente seguro, justamente para que a gente possa conversar sobre tudo de igual para igual, né? Vamos colocar Uhum. esse igual para igual entre aspas, porque a gente coloca desde o início no Pedra de Afiar que nós somos iguais, mas cada um tem conhecimentos e vivências diferentes. Então a gente precisa aprender a conjugar tudo isso e a gente aprende através dessa troca como um todo. Mas como é que você faz para lidar com o seu emocional, as suas questões sociais? Você citou a questão que você sofreu bullying quando era mais novo e que você rompeu com isso, percebendo que você tirava nota alta e teve esse momento catártico. Como é que você faz isso hoje em dia em si? Como é que você faz para se ancorar de fato e conseguir servir também de base para que esses alunos possam te procurar, por favor? Muito boa pergunta. A princípio de tudo, eu faço análise, né? Eu faço terapia. Isso é um ponto base muito importante para mim dentro da minha jornada. É uma forma de eu me aprofundar na minha investigação de mim mesmo. Eu preciso entender e reconhecer os meus próprios mecanismos emocionais, sentimentais, os meus gatilhos. Eu preciso me entender com muita profundidade para ser capaz, inclusive, de tocar esse grau de profundidade que eu preciso encontrar dentro de mim para ser capaz de ativar um processo profundo também na outra pessoa com quem eu estou me relacionando. Então, isso vem tanto de uma jornada de entender a magia como uma ferramenta muito boa para ser utilizada nesse desenvolvimento de autoconhecimento, de reconhecimento de si mesmo, de utilizar de uma visão mais ampliada de si mesmo dentro da própria história. Vou explicar o que eu quero dizer com isso, que é o simples fato de que muitas vezes nós não temos consciência do quanto a gente muda ao longo da nossa vida, do quanto que novos padrões emergem dentro da nossa consciência e outros acabam sendo deixados de lado. Interesses, gostos, bloqueios, potencialidades, coisas que a gente explora e desenvolve em nós mesmos e coisas que ficam para trás. E a gente tem muita facilidade de não perceber esse processo, principalmente pela forma como a gente não consegue ter uma visão tão ampliada de nós mesmos no próprio espaço e tempo. É uma coisa que dá para ser desenvolvida, por exemplo, com um diário mágico. Com um diário de anotações que você faz sobre como você está se sentindo em cada circunstância, em cada momento, sobre os acontecimentos que se passaram contigo no seu cotidiano e como eles te afetaram, sobre como você está em cada momento da sua jornada, e você poder ter esse documento para olhar para si e passar a ter um olhar mais ampliado, e você ver uma paisagem maior do que aquela paisagem que você só consegue ver sobre si no seu recorte do tempo, que é o que a gente está acostumado a ver. A gente quase não lembra o que a gente comeu na semana passada, muito menos lembra quais eram as músicas que a gente estava escutando em looping há 6 meses atrás. E estou dando esses exemplos bobos, mas é importante a gente ser capaz de ter essa visão ampliada de nós mesmos para a gente conseguir, ao longo do tempo, perceber essa alquimia, perceber essa mudança que a nossa consciência tem, os padrões que emergem, as questões que são muito próximas, muito íntimas, os assuntos que nos afetam com maior intensidade e sobre os quais a gente precisa ter mais atenção e cuidado, principalmente no momento de encontrar com outra pessoa que pode trazer à tona aquele mesmo assunto. Então, isso é uma coisa que acontece em sala de aula, acontece em atendimento mágico, acontece em atendimento oracular. Para as pessoas que eu conheço que querem atender, por exemplo, com oráculos, eu sempre recomendo, olha, faça pelo menos terapia e tenha um trabalho muito aprofundado e avançado de conhecimento de si.
Porque se você chegar num momento ali, no atendimento oracular com uma pessoa, e a outra pessoa narrar uma história, que é uma história muito próxima de uma coisa que você viveu, é possível que você comece a assumir a mesmo ponto de vista que aquela pessoa está assumindo pela mera identificação que você tem com a história dela. E você vai estar deixando de ser uma pessoa que consegue dar uma outra visão alternativa, uma visão mais amplificada sobre aquele mesmo contexto, sobre aquela mesma situação. Então, uma percepção mais ampliada de si na história, uma percepção mais ampliada de si no próprio dia a dia. É essa constante estudo de si mesmo que permite a gente se preparar melhor para receber uma outra pessoa e ser capaz de ser realmente acolhedor nesse encontro, inclusive do que a gente pode encontrar dos bloqueios e dificuldades que ela tem com o próprio conhecimento ou até mesmo com a magia, que é uma parada que também acontece com frequência. Respondi melhor a pergunta? Paulo ficou até reflexivo agora. Bom, primeiramente quero tocar um ponto que foi citado anteriormente, que é a importância da pessoa saber reconhecer que nós, enquanto instrutores, não somos sabedores de todas as coisas, e o aluno muitas vezes vai trazer circunstâncias para nós que nós não vivenciamos nas nossas. E é importante que o instrutor tenha a capacidade de olhar para o seu aluno e dizer, olha, sobre isso daí, eu não faço a menor ideia, porque eu não sei, eu nunca vivi isso, e eu não tenho essa resposta pronta para você. Você pode experimentar e a gente pode, conversando, chegar a algum ponto. E eu acho muito importante, porque existe uma deificação do instrutor, e eu acho que é muito importante que você olhe para o seu instrutor e veja quando ele não sabe como ele te responde. Porque se ele é um cara sério ou não, né, no ensino do que ele está se propondo. E isso foi só um comentário, mas o que eu queria perguntar mesmo para o Fausto é a questão do como ele acha que quem ensina, essa é uma pergunta que eu estou fazendo de educador para educador, né, de como ele acha que nós podemos equilibrar o ensino de habilidades práticas, como é a prática da magia, com a inculcação é esse o termo? De um senso de maravilha e magia na educação mágica. Nossa. Uau, peraí. Senso de maravilhamento que você está falando a respeito da magia significa a maneira como as pessoas chegam para o assunto da magia muito encantadas, muito maravilhadas, e elas têm uma expectativa muito exagerada sobre qual vai ser a vivência delas com isso. E como que a gente consegue... Como ainda permanecer dentro desse senso de maravilha. Não só eu chego para magia e depois eu percebo, não era bem isso, não é bem assim. Não, mas como permanecer olhando a magia como realmente mágica, como algo além. Entendi. Eu vou primeiro fazer um comentário breve sobre o seu comentário que você fez antes a respeito de a figura do professor não ser necessariamente a figura que sabe exatamente tudo. Sabe o que eu percebo, um comentário pessoal que eu faço sobre isso na minha experiência de contato com outros professores, tanto do meio da educação convencional quanto da magia? Muitas vezes esse afã, né, essa ansiedade, essa necessidade de saber ter resposta para tudo vem de uma extrema insegurança sobre a própria posição, sobre o próprio trabalho dentro da posição de instrutor. Porque se você tem segurança sobre o trabalho que você está fazendo, você é seguro o suficiente para ser capaz de responder não sei na frente dos alunos. Senão, é muito comum as pessoas terem medo de falar não sei na frente de outras pessoas que estão ali num espaço de instrução e isso tirar a autoridade dela dentro do espaço. Então, se você não sabe, por que você está na posição daquele que deveria de saber, que é o professor? Então, essa insegurança leva as pessoas a inventarem resposta para as coisas, só para poder dar alguma resposta, só para não ficar naquela posição do não sei. Então, quanto mais confiança você tem na posição que você ocupa a respeito daquele trabalho, mais fácil fica você falar um não sei, vamos pesquisar juntos. Não sei, vamos descobrir juntos. Um bom professor, inclusive dentro do tema da magia, na minha opinião, é uma pessoa que é capaz de desenvolver o outro, até mesmo numa habilidade que ele não tem, mas que ele consegue entender os métodos de avaliação, os métodos de você ajudar outra pessoa a caminhar e se desenvolver numa coisa que nem mesmo você é tão bom em fazer, mas que aquela pessoa já está mostrando a potencialidade para aquilo. Você tem habilidade para isso.
Não é simplesmente calcar aquilo que você vai ser capaz de desenvolver no outro a partir do que você tem desenvolvido em você. É possível desenvolver outra pessoa melhor em uma coisa que você não tem tão bem desenvolvido, mas você tem a visão de alguém que é capaz de orientar o outro num processo de instrução, de aprendizagem, de prática e de aprimoramento das potencialidades. Então, sobre esse comentário, eu tenho isso a fomentar também. E a sua pergunta foi a respeito de... Como nós, como educadores, podemos equilibrar o ensino das habilidades práticas da magia e manter esse senso de inculcação da maravilha na educação mágica? Ele quer Entendi. saber a sua metodologia de manter o interesse do aluno a aula inteira. Ah, Quer ok. dizer isso agora. Isso Bem também. Isso também, beleza. E aí eu vou voltar um pouco numa pergunta que eu acho que o André fez e que eu só respondi um lado dela, que é um pouco mais de como eu busco organizar, como está no momento a minha forma de metodologia de pedagogia mágica. Porque ela foi se transformando ao longo do tempo. Primeiro era curso de aulas gravadas, depois era curso com lives, agora eu estou criando uma metodologia em que ela tem pelo menos 3 espaços diferentes para acontecer. Eu pego todas as aulas gravadas que eu tenho de módulos de cursos que eu já tenho gravado, muito material, muita coisa, quase 30 horas de aulas gravadas, boto disponível para pessoas numa certa sequência lógica que tem 2 módulos que eu considero como os básicos, que toda pessoa que entra para a mentoria eu venho, chama ela e fala, então, ó, eu te recomendo pelo menos assistir esses 2 para te habilitar para a discussão dentro dos outros espaços. Show? E aí, à medida que você assistir esses 2 primeiros módulos, um sobre como aprender magia, onde eu explico mais da minha visão de educação e magia, um outro módulo sobre magia do caos, as origens, história, o que é essencial e básico para saber sobre a vivência desse sistema. E aí os outros módulos ela vai explorando à medida do interesse daquilo que ela quer explorar naquele momento. O eixo central é uma comunidade de grupos de WhatsApp, onde lá eu consigo fazer as pessoas se desenvolverem, se engajarem e conversarem a respeito do tema da magia. E isso é uma forma de manter a pessoa engajada com a própria experiência, com o próprio desejo de aprender magia. Porque ela vai ter outras pessoas com quem trocar, outras experiências com quem a respeito do qual ela pode falar. Eu trago alguma experiência minha, outra pessoa traz uma outra experiência, a gente cria grupos específicos para determinados tópicos. Ah, queria mais falar sobre tal assunto que não tem um grupo. Não tem problema, eu crio mais um grupo para poder falar a respeito disso. A gente fez, por exemplo, um grupo para falar sobre o Abralas, que o altar mail dele tá aqui nesse canto, que é um servidor coletivo do Rodrigo Vignoli. Eles queriam um grupo só para falar de respeito de vivências, experiências e métodos de se trabalhar com esse servidor. Eu falei, então eu crio esse grupo, relato as minhas experiências aqui, vocês relatam as suas experiências, a gente discute junto e fomenta e mantém aquecido esse debate. Eu não deixo a minha comunidade virar como é muito comum em vários lugares e vários espaços. Quantos 800 trilhões de grupos de Facebook de ocultismo já não surgiram? Quantos 800 trilhões de grupos de WhatsApp público já não surgiram para falar de ocultismo, de assunto X, e você entra lá e mais um monte de gente simplesmente falando de coisas do dia a dia. Eu até tenho um grupo para os meus seguidores poderem bater papo, até que rola umas conversas interessantes, mas o espaço da comunidade eu consigo manter o diálogo focado no tema do que a gente quer conversar a respeito. E isso mantém as pessoas tendo pelo menos primeiro 2 espaços. As aulas gravadas, que elas vão assistir coisas, dúvidas vão surgir naquilo que elas assistirem, vai levar elas para os grupos. No grupo, ela desenvolve aquela pergunta. Tipo, putz, não entendi como é que eu faço para poder trabalhar com um decreto de servidor mágico. E aí eu faço as outras pessoas, chamo as outras pessoas para o debate. Falo, ô fulano já trabalha com isso. Fulano, como é que foi a sua experiência fazendo isso, aquilo, outro? Faço eles conversarem a respeito daquilo. Tenho, sim, uma ficha para cada aluno meu para saber os objetivos deles e os desenvolvimentos deles. Sou esse tipo de professor que mantém uma ficha de cada aluno. E no que eles estão desenvolvendo aquele assunto na comunidade, tem um momento que eu viro e falo, opa, sobre esse tema que você está perguntando agora a respeito de sonhos, tem um módulo a respeito disso, a aula tal vai te iluminar bastante sobre esse assunto. Por quê? Por que aquela pessoa precisa fazer esse balanço? Porque eu já percebi que não adianta você simplesmente chegar e dar uma resposta pronta sobre as coisas que as pessoas buscam. Eu poderia abrir lives e ficar 8 horas por dia falando sobre as coisas que eu já estudei e que eu conheço. E a pessoa assistir aquilo não vai simplesmente garantir a experiência de aprendizagem dela.
Então eu preciso que as pessoas queiram saber para que aquele momento da instrução seja mais significativo. Isso muitas vezes vem na sala de aula convencional pelo que a gente chama de conflito cognitivo que a gente cria no aluno. A gente traz uma questão, a gente traz um problema, e aí deixa para os alunos tentar responder. E aí, o que vocês acham que pode responder isso? Aí cada um vai tentando surgir com uma resposta, com uma ideia, e você vai mostrando as fraquezas de cada uma daquelas ideias. Quando nenhuma ideia se encaixa completamente, ou quando alguma delas respondem de maneira parcial e outras respondem de outra maneira parcial, depois que os alunos queimaram o cérebro tentando entender aquele tema e resolver aquela questão. É aí em que você consegue fazer a experiência de aprendizagem ser significativa, que você finalmente entrega uma ideia, uma direção para aquele conhecimento e a pessoa acolhe aquilo, porque ela pelo menos se esforçou para poder aprender. Então, aulas gravadas, comunidade e os encontros coletivos que eu faço com eles, que aí são as aulas em formato de live, de reunião, onde eu pego um tópico que a comunidade decidiu que quer falar a respeito daquilo. O último tópico que a gente teve, inclusive, foi sobre ceticismo e magia, sobre como sair de um olhar engessado, ateu, cético, para conseguir ter uma experiência mágica mais profunda, porque eles pediram para ter esse assunto. Então, se eles estão querendo esse assunto, isso torna meu momento da aula gravada junto com eles em reunião significativo. E aí eu consigo fazer essa intermediação entre esses espaços, mantendo a pessoa engajada com a própria experiência de aprendizado, de conhecimento, e também fomentar entre eles o reforço do desejo de se envolver com mais profundidade com a magia. Eu mantenho aquecido esse fascínio, esse desejo, esse querer, esse envolvimento, criando esse senso de espaço, de comunidade, de troca, onde eles descobrem outras pessoas com quem trocar conhecimentos. E eu até mesmo gosto de algumas vezes virar e falar assim, ô galera, chama o fulano aqui para conversar porque ele é muito bom em tal assunto. Eu não preciso ser um egocêntrico que acho que só eu posso ser o eixo de verdade de conhecimento daquele espaço. Muito pelo contrário. Eu sei o quanto que existe muito eles têm muito a se beneficiar de serem colocados na posição de alguém que compartilha conhecimento. Porque se tem uma posição na qual você mais aprende, é naquela em que você se vê na obrigação de se preparar para instruir também outras pessoas. Drop mic. Fausto, a pergunta que eu ia fazer, o povo já fez, e eu vou fazer um comentário. Aí me desculpe. Roubaram sua pergunta de novo, cara. Hã? Roubaram sua pergunta de novo. Não, vou fazer um comentário, aí ele pode comentar em cima do meu comentário. Sobre a questão da pedagogia aqui no Brasil. Ela começa com os jesuítas. Vale lembrar, São Paulo que foi fundada por uma escola jesuíta. Marquês de Pombal odiava os jesuítas, expulsa os jesuítas do Brasil e a gente fica sem uma educação formal por bastante tempo. E isso faz com que a nossa cultura não tenha não dê valor à educação. Assim como a escravidão coloca, tira o valor do trabalho, a falta da educação nesse período colonial tira o valor da educação. Ao contrário dos Estados Unidos, onde eles tinham trabalho, quer dizer, a parte norte ali, e aonde eles valorizavam a educação, a família dava a educação às crianças e elas tinham que apresentar, ler o texto bíblico na frente, lá no altar. Isso é um outro sistema, uma outra cultura. Teve um embate lá, uma guerra civil, e ganhou essa cultura do norte. O Brasil não. Chega na meados do século XX, meu pai falava que o ensino médio, que hoje é chamado ensino médio, você tinha 3 salas de primeiro ano, depois você tinha 2 salas de segundo ano, depois você tinha 1 sala de terceiro ano. Não era inclusivo, era excludente. E, além de ter uma estrutura onde você parece estar numa penitenciária e uma estrutura pedagógica onde você está numa linha de produção. Então, a educação tenta rever essa forma. Hoje, atualmente, ela tenta aplicar uma educação, pedagogia ativa, que chama,
aonde você tenta tirar o protagonismo do professor e passar para o aluno. Isso é complicado quando você mexe com o ego de professor que quer ser o manda-chuva de sala de aula. A minha pergunta ia entrar nessa do Fausto, perguntar como que ele aplica essa pedagogia ativa. Ele já falou aqui, não sei se, assim, especificamente ele não falou, mas ele falou da pedagogia ativa que ele aplica, aonde o protagonismo está no aluno, aonde você inverte a sala de aula e você coloca o professor sem esse protagonismo, você coloca o aluno com o protagonismo. É ele que vai apresentar as coisas, é ele que vai pesquisar, é ele que vai... Isso você faz com que a pessoa tenha esse interesse no assunto que está sendo tratado. E o outro tópico que eu ia comentar é essa questão do professor, que a gente extrapolando lá o guru, aquela pessoa que tem uma energia superior, está quase iluminado, e tem que ter esse contato com o discípulo para que haja uma troca de energia além de conhecimento, para que ele também possa chegar ao nível de guru. É como se o guru estivesse aqui em cima, puxando um monte de gente junto com ele. Por que eu estou fazendo esse extrapolamento? Porque, às vezes, eu tenho um professor que acha que é um guru em sala de aula, o objetivo dele é iluminar os alunos. E, sendo que a pedagogia agora, você é um guia, você vai mostrar, você vai guiar, você vai indicar, vai para aquele lado, estuda isso, você é o protagonista. Então, aí eu vou deixar esse comentário aqui e você comenta em cima dele. Show. Eu pego o começo do seu comentário a respeito da educação brasileira, os montes e desmontes que aconteceram de maneira cíclica, né? A reforma pombalina, que beleza, tudo que a gente pode entender a respeito da crítica que as pessoas tinham à educação jesuíta, mas era alguma educação, tinha alguma estrutura. E a reforma pombalina chegou quebrando e arrebentando com tudo. E a gente tentou constituir outra pedagogia, teve reformas ali, Getúlio Vargas, depois veio a época da ditadura, onde, salvo tudo o que a gente tem de crítica, também foi um momento que a gente teve a maior construção de escolas. É o momento que a gente passou a ter justamente o que você comentou, né, depois da década de 50, que a gente começou a ter realmente excedente de vagas na escola do que excedente de pessoas querendo entrar na escola, que eles investiram muito em criação de escolas e universidades, com os propósitos deles, mas salvo todas as críticas que a gente pode fazer ao regime militar, pelo menos vamos dizer assim, esse resultado histórico a gente tem desse período. E uma coisa que eu comento que é triste de relatar sobre o que a gente vive dentro da educação até hoje, principalmente dentro da educação pública, é a maneira como é notório, que é muito comum, que as mesmas pessoas que passaram pela educação pública vão ser pessoas que vão fazer depois cursos de pedagogia e depois vão retornar para a sala de aula para a educação pública, e que são pessoas que já receberam uma educação em média, né, em média geral nacional, com certa precariedade, vão se tornar professores precários e vão também formar outras pessoas com a mesma precariedade de conhecimento. Eu tive um contato com essa realidade no momento que me foi muito chocante. Eu abro para fazer esse comentário. Em 2021 para 2020... 2021? Não, 2022, foi ano passado. Me chamaram para poder dar aula de cursinho de matemática mais uma vez. Eu aceitei como um job adicional, tá bom, né? Eu aqui em São Paulo, coordenador do cursinho lá em Vitória, do Espírito Santo, minha cidade de origem. O cara gostava tanto do meu trabalho que sempre que ele queria montar um cursinho, a matemática, eu chamo o Fausto para dar aula, tá bom, beleza. Até online ele me botou para dar aula. E eu estava dando aula num cursinho preparatório para professores que queriam fazer concurso do Estado para poder se tornar professores do Estado. Ou seja, para o nível de ensino médio. E aí eu fui dar aula de matemática com as provas antigas do concurso para professores, para mulheres, principalmente, 100% mulheres que estavam se formando em pedagogia, provavelmente em alguma faculdade particular, e estavam tentando concurso para poder serem professores do Estado. E aí eu
tá, né? Vamos ajudar. O cara confiou em mim, vamos pegar aqui as provas, vamos ver as questões, vamos resolver em sala de aula. As questões que eu estava resolvendo eram de nível de ensino fundamental, male alguma outra de nível de ensino médio. E eu ficava meio assustado de ver aquelas mulheres que estavam terminando um curso de licenciatura em matemática, não conseguindo resolver aquelas questões e precisando da minha ajuda como professor para prepará-las para um concurso de matemática. E eu ficava olhando para aquela situação, vivendo aquilo, né, tentando contribuir de alguma forma e pensando, cara, como que essas pessoas, com esse nível de despreparo, vão entrar numa sala de aula para dar aula para outras pessoas e formar outras pessoas para poder ascender na condição social delas, no estado em que elas estão. É realidade dura, é realidade difícil que a gente tem a respeito da educação no Brasil. Tem vários lugares onde a gente vê mudanças diferentes a respeito disso. Eu percebo que existem muitas pesquisas falando muito bem sobre educação, por exemplo, no Nordeste do Brasil, a despeito do preconceito que as pessoas têm com nordestinos. Algumas das melhores índices que a gente tem educacionais que eu já tive contato são do Nordeste. Mas sobre essa questão da pedagogia ativa, sobre fazer o aluno ser o protagonista em sala de aula, é uma coisa para a qual as pessoas ainda têm dificuldade de se adaptar, e que eu percebo é que existe uma diferença entre entender aquilo que o Paulo Jacobina falou sobre todos aqui somos iguais com conhecimentos diferentes, de não colocar o professor como guru na sala de aula, e entender o papel de mediação do professor e da professora em sala de aula. Entender-se nesse lugar de mediação, não só mediação da discussão, mas mediação do conhecimento, eu acho que é uma maneira da gente lidar com esses conflitos que surgem quando as pessoas tentam colocar os alunos enquanto protagonistas da própria jornada, do próprio conhecimento. Eu ainda estou tentando chegar num nível mais forte com isso dentro do meu espaço de conhecimento, de estudo e de mentoria, porque eu percebo que é uma coisa que precisa ser cultivada tanto do lado dos professores quanto dos lados dos alunos. Porque você tira uma pessoa que estava num contexto educacional em que ela estava acostumada a ver o professor como sendo a figura de autoridade daquele lugar, daquele espaço. E aí chega o professor e fala, galera, o assunto sobre o qual a gente vai falar é esse. Compartilhe aqui com a gente quais os conhecimentos que vocês têm. De repente todo mundo está ressabiado, todo mundo está se escondendo atrás da cadeira, todo mundo tem medo de abrir a câmera e de abrir o microfone para poder falar a respeito. Isso acaba muitas vezes me colocando ainda na posição de ter que ser aquele que fomenta o debate, aquece as ideias e aí traz as pessoas e fala, e aí, me tragam mais coisas que vocês têm para comentar sobre isso. E aí conseguir puxar eles e trazer para esse holofote. Porque até os alunos ainda têm dificuldade de se entender nessa posição. Porque a gente vem de um ensino que ainda é muito engessado. Não dá para você sair de um modelo e partir para outro num flash. É uma cultura inteira que precisa ser desenvolvida, tanto do lado dos professores na escola, quanto do lado dos alunos, para todo mundo entender o significado daquilo que a gente está tentando fazer com isso. Atendi a questão, a pergunta? Sim. Vou agora. Desculpa, Johan. Você vai ser o primeiro que eu vou chamar as considerações finais. Aí você já faça as considerações e fala. Johan, considerações finais. Bem, muito obrigado por essa noite maravilhosa de mais um aprendizado, né? A instrução sobre como instruir, eu acho que é extremamente valiosa para quem trabalha com isso. É extremamente importante, porque a gente sempre aprende, né, as melhores formas de auxiliar, porque o professor ele auxilia as pessoas a chegar até o conhecimento, né, o que elas precisam. Então, foi assim, extremamente gratificante ouvir e ver você falar, Fausto. Muito obrigado ao pessoal da banca também. E se vocês quiserem conhecer sobre o aprendizado relativo aos anjos enoquianos, por favor, entrem lá no enoquiano.com.br e no grupo Enoquiano do Telegram. Estaremos lá. Valeu, gente. Robson Belli, considerações finais. Bom, foi de um enorme deleite poder falar aqui hoje com o Fausto, né? Ele trouxe para nós várias questões interessantes e acabo de identificar que a metodologia que ele usa não é tão diferente da minha, de fazer uma live a cada tempo com os alunos, conversar de maneira aberta nas dificuldades deles, deixando com que eles escolham os temas, né? E também
dar para o aluno um material gravado para que ele tenha um mínimo de conhecimento, para que ele possa, então, interagir dentro das comunidades, né? Eu sou esse tipo de cara que tem 300 grupos aqui e eu entendo bem o que ele está fazendo. Eu acho uma metodologia muito válida para o ensino do ocultismo, né? Ainda que hoje está mudando o caráter, que antigamente era uma coisa muito mais presencial, boca ouvido, hoje é uma coisa muito mais à distância, e acho até legal que a gente está rompendo um pouco com as antigas formas para dar os passos adiante para continuar a tradição. Porque, como o Fausto bem colocou antes, vivenciar a tradição não é adorar as cinzas, mas alimentar a fogueira. Paulo Jacobina, considerações finais. Primeiro, agradecer ao Fausto pelo discurso, pela apresentação dele. Eu gostei da palavra que ele usou, da performance também, que ele trouxe aqui para a gente, foi bem performático mesmo. E, de fato, a gente tem que prestar atenção justamente na questão do ensino, né? A gente tem muita coisa acontecendo por aí, tem muita gente que cresce no faça você mesmo e aí cria seu próprio Frankenstein, né? É importante que a gente aprenda a ter fontes, né, de conhecimento, fontes tradicionais de conhecimento, como o Fausto mesmo comentou, não para você adorar essas fontes tradicionais, mas para você ter uma referência, você ter algumas coisas e você, acima de tudo, aprender a pensar, que é uma coisa que dentro do Pedra de Afiar a gente busca desde o início, né? Nós falamos que a nossa religião é o pensar e nós gostamos de propagar a palavra do pensar para todo mundo através das nossas práticas, dos nossos grupos de estudo, que também temos uma metodologia de ensino ativa, no qual a gente fornece material para que todo mundo possa estudar previamente uma determinada informação, para que a gente possa começar a balizar, né? Como a gente comentou aqui, a ideia de você transformar uma igualdade em que é potencial em todos nós, mas é importante que todos nós tenhamos símbolos em comum. Porque se alguém está falando, por exemplo, magia do caos, como o Fausto aborda, alguém pode pensar magia do caos de outra forma. Então é importante que você crie bases conceituais amplas para que todo mundo possa, de fato, partir de um lugar comum. E a gente entender, quando a gente for falar tal coisa, é disso que nós estamos falando. E a partir daí a gente consegue construir cada vez mais. E se você quer conhecer um pouco mais, se conhecer um pouco mais, aprender sobre magia, sobre o mundo como um todo, mas principalmente como você se coloca no seu mundo de fato, dá uma olhada no nosso canal Pedra de Afiar no YouTube ou entre no nosso site pedradeafiar.org e conheça os nossos grupos de estudos também. Alquimista de plantão, Thiago Tamsauskas, considerações finais. Bom, agradecer primeiro de tudo o Fausto, né? Ele confirmou as minhas expectativas de que fala bem e sabe do que está falando. Realmente é muito gostoso ouvir ele explicando o formato do trabalho dele. E agradecer também a galera do Boteco que fez perguntas que provocaram ele conseguiu rebater com muito estilo mesmo. E conseguiu colocar em todo mundo inculcar o senso de maravilha nas nossas cabeças. Eu gostei muito dessa. Bom, fica aqui o convite de sempre para a galera acessar o mortesubita.net, um conteúdo do ocultismo que está no ar aí desde 1996. E conteúdo gratuito, aberto para todo mundo ver. E se você gostar do projeto, quiser apoiar, é catarse.me/mortesubita. Vai ser muito bem-vindos. Rafaela, que entrou depois, considerações finais. Eu quero muito agradecer ao Fausto, porque assim, as explicações fluíram de uma forma tão intensa e ao mesmo tempo tão compreensível, tipo, adorei a forma da didática, sabe? Separar os grupos. Foi um papo muitíssimo interessante, especialmente comparando as questões sobre educação, tanto educação do colégio quanto do nosso papel como educadores dentro da magia. E eu quero agradecer a todo mundo pelas perguntas brilhantes que, tipo, iluminaram minha mente mais ainda. E o Tamosauskas tá aí com um livrinho lindinho. Inclusive, vocês me encontram no Secreto Secretório e na Morte Súbita. Não sei onde vocês estão, mas por aqui.
André Correia, considerações finais. Seres humanos, foi uma delícia. Fausto, valeu, cara, por hoje. Eu acho muito legais essas provocações todas que aconteceram aqui hoje. As respostas que às vezes são até mais provocadoras do que as próprias perguntas, né? Como a gente estava falando das respostas, as perguntas simbólicas trazem respostas. Eu gosto dessa coisa do abstrato porque você trabalha com o repertório que você tem, né? E esse repertório, ele é construído aos poucos, muito aos pouquinhos, assim, ponto por ponto. Eu gosto de falar que a viagem não é só o ponto onde você quer chegar, é todo o trajeto que deve ser degustado, né? E saboreado a cada parada, a cada paisagem, a cada pessoa que você conhece no caminho. E isso é muito legal, cara. Isso é muito legal e o que torna cada indivíduo diferente. Por isso da minha pergunta de como cuidar de todos ao mesmo tempo, sendo que todas as bagagens são diferentes. E ver, né, isso vindo com as suas explicações, com as perguntas de todo mundo, para mim é muito provocador, assim. Isso com certeza vai ficar ecoando por uns dias aí, o que eu acho muito importante. E se você quer mais provocações, acessa lá @Conexão Pagã toda segunda-feira às 21 horas. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é meter o pé na porta e botar fogo na gente mesmo. Então passa lá toda segunda-feira, conversar com a gente, bater um papo, que é sempre muito bacana. Beijo para vocês, até mais, tchau, tchau. Grande Fausto, considerações finais. Eu convido todas as pessoas a conhecer o trabalho de todo mundo que se apresentou aqui também. Conhecimento nunca é demais, oportunidades de conhecimento nunca é demais, e é na diversidade que a gente descobre chaves diferentes para poder acessar o futuro, acessar um lugar que a gente ainda não conhece na nossa jornada, na nossa vida. Eu comento que quero deixar uma mensagem final para todas as pessoas sobre o quanto que eu enxergo que não tem como encerrar um assunto como a gente está falando sobre hoje em 1h30, em 3 horas, em 10 horas, em 100 horas. Quanto tempo a gente fosse se dedicar a conversar a respeito da educação mágica, a gente ia ficar ecoando pela eternidade falando sobre esse assunto. Porque, de maneira mais profunda, o conhecimento ele é inesgotável nas suas possibilidades de encontro, nas suas possibilidades de combinação e também nas diferentes fontes das quais a gente pode colher sabedoria e chegar a respostas muito profundas. Por isso convidei vocês a conhecer o trabalho de todas as pessoas que se apresentaram aqui, porque de qualquer lugar que vocês partam, vocês têm a possibilidade de se aprofundar e acessar o saber que a gente tanto fala a respeito da magia. Mas, se você gostou do meu trabalho, se você gostou da minha apresentação e você quer vir aprender comigo, você quer vir a descobrir como é esse espaço diferente, esse espaço pedagógico a respeito da vivência mágica, vocês podem me conhecer pelo meu canal de Instagram, de TikTok e também de YouTube, Eu Fausto Ramos, como está escrito aqui embaixo. Lá vocês vão conhecer a minha mentoria do caos, que é o meu espaço de instrução, onde eu estou desenvolvendo as pessoas aos poucos e desenvolvendo e fomentando um lugar que no futuro vai se tornar uma escola. Quiçá, quem pode dizer, um espaço onde eu vou conseguir fomentar discussões cada vez mais profundas e métodos cada vez mais aprimorados de como auxiliar todas as pessoas a entender como instruir melhor o tema da magia. Minha pretensão pessoal com o espaço minha da escola Caosofia é, em algum momento, ela se tornar um espaço de referência onde todo mundo que quer ensinar qualquer assunto sobre magia vai conseguir colher do desenvolvimento da pesquisa do meu trabalho de metodologia para conseguir fazer melhor aquilo que faz, instruindo outras pessoas, pulverizando o saber, ajudando os outros a aprender como ensinar melhor. É essa mensagem que eu tenho para trazer para vocês. Tenho que agradecer todas as pessoas que vieram aqui com essas provocações que vocês me fizeram. Existem espaços de mim que eu só acesso quando outra pessoa vai lá e me cutuca e me provoca. E eu gosto muito de reconhecer esses lugares de dentro de mim que eu não estava reconhecendo antes. Até por acaso, galera. Esse bate-papo foi fantástico, é um assunto que eu adoro. Eu ia falar aqui, perguntar para ele sobre
E eu primeiro falar sobre as gerações anteriores que liam muito, e a geração atual, que é tudo muito rápido ali no TikTok, como que ele trabalha isso, quais são as dificuldades, mas não fiz essa pergunta. E, assim, adorei, porque aqui a gente tem várias pessoas que têm grupos de estudo, que é uma coisa que eu gosto, assim, que aplicam metodologia ativa, que aplicam as tecnologias, as novas tecnologias na educação, como aqui Robson, Paulo, e tantos, o Johan, que tem esses grupos, estão lá no Google for Education, utilizando todas as ferramentas, o Telegram e tudo mais. É tão bom ver uma coisa que eu gostaria que aplicasse na educação pública que eu trabalho, sendo aplicada e dando bons resultados. E para você que ficou até aqui, obrigado. Vocês têm que ir no Projeto Mayhem, que está lá no catarse.me/TDC, para fazer parte desse grupo aqui, para ter acesso aos grupos de Telegram, para ter acesso a esses cursos com essas novas metodologias, para ter acesso à revista de hermetismo que estava aparecendo aqui toda hora aqui nas outras telas, com conteúdo fantástico para vocês se deleitarem com conhecimento, porque vem aqui quem quer aprender. Escutou essa live até aqui porque você quer aprender. Aqui a minha consciência está perguntando, Fausto, já tem artigo na revista? Ainda não, né? Então vai ter que escrever. Vai ter que escrever e vai ter que aparecer. Tá bom. E muito obrigado a todo mundo. Não se esqueçam de dar o like, de dar o joinha, de se inscrever no canal, porque vocês têm que divulgar isso nos seus grupos. Essa live aqui, em todos os grupos que vocês tiverem, divulguem, porque o YouTube não vai nos divulgar, tá? Então, obrigado a todos e vou encerrando a gravação por aqui.